quando você faz uma combinação de robôs, você tem ali uma matriz de correlação. E a gente sabe muito bem que essa correlação ela varia ao longo do tempo, né? Às vezes você criou um robô que hoje ele está muito bom, né? Com várias estratégias distintas que não são correlacionadas entre elas, mas a gente sabe que com o tempo, com os resultados principalmente acontecendo, é natural, eventualmente, uma estratégia se assemelhar demais à outra e aquela correlação que era muito equilibrada, ela desequilibra. Né? Você tinha comentado algo por cima em relação a isso? Claro, maravilha. Bom, só para a galera de casa aí, né, ficar ciente, quando você monta ali um portfólio, você analisa, se você analisar somente a matriz de correlação, que é um período fechado, você consegue ali entender se o seu portfólio está diversificado ou não. É uma fotografia, naquele momento. Perfeito, daquele período ali, daquela janela que você está analisando. Porém, como você falou, Sasaki, à medida que o mercado anda, né, à medida que os seus robôs vão operando, pode fazer com que essa matriz ela vá mudando e o seu portfólio não fique tão diversificado. Então, esse portfólio V2 que a SmartBot conseguiu desenvolver, né, e já compartilhar com alguns usuários, o mais legal dele é que você consegue ver a correlação do portfólio ao longo do tempo. Legal. Então, a SmartBot basicamente separou ali, né, em 3 níveis, o que seria uma correlação boa, um ponto ali para você já começar a prestar atenção se o seu portfólio está precisando de alguma melhoria, e o terceiro nível ali, onde, cara, para o portfólio e muda agora, porque a correlação, ela não, a correlação ela já está alta demais entre os robôs e você precisa realizar alguma mudança, né? Ou seja, o seu risco está bem maior ali no mercado financeiro. Então, ela conseguiu fazer, né, com que o usuário ele consiga visualizar essa correlação ao longo do tempo e, caso necessário, o usuário ele consegue ali, né, se chegar nesses níveis de atenção ou de perigo, realizar alguma mudança no portfólio. Outro ponto legal também que a gente tem nesse portfólio V2 aí é a questão do peso que o seu robô tem no portfólio, né? Então, hoje, por exemplo, se você escolher 10 robôs para montar um portfólio, se algum robô desse utiliza, por exemplo, aumento de posição contra, né, significa que o risco dele é muito maior do que um robô que opera somente um contrato. Sim. Então tá muito mais claro ali agora você também visualizar quais robôs possuem um peso maior no risco do seu portfólio. Hoje ele pondera, então, pelo tamanho do robô. Perfeito. Né? Hoje esse portfólio V12 ele está ponderando ali o risco, né, pelo tamanho do robô, pela exposição ali que o robô fica. Então fica fácil você bater o olho e falar, opa, 50% do risco do meu portfólio está vindo só desse robô, sendo que eu tenho 10 robôs aqui. Então, deixa eu diminuir esse, né? Ou então aumentar aqui o peso dos outros para realmente eles ficarem gerando ali, no caso de um portfólio de 10 robôs, né? Cada um tendo ali 10% do risco da carteira, né? Que é o recomendado. E N indicadores ali, né? Um que é muito legal de se ver também é o indicador chamado ENB, onde ele te dá um número, né, de quantos robôs realmente distintos você tem. Então, nesse nosso exemplo aqui que você montou uma carteira de 10 robôs, se esse NB estiver apontando que você tem 4 de 10, significa que por mais que você tenha 10 robôs, é a mesma coisa que você ter somente 4. Porque ocorreu ali uma análise de correlação para a gente chegar nesse indicador. E ele é uma variável muito fácil, né? Muito palpável ali para o usuário bater o olho e já enxergar se realmente ele está com o portfólio diversificado ou não. Diferente da matriz de correlação, né? Onde você ali vai ter vários quadradinhos, você vai ter que ter mais um feeling ali de tanto visualizar ou de tanto estudar e entender. Então, é o que eu faço hoje didático. muito na unha. Perfeito. E acaba que você não fica tão didático, você perde tempo ali, né, vendo essa matriz de correlação. E com esses indicadores, onde você bate o olho e já sabe 4 de 10, 6 de 10, 2 de 10, já fica muito mais fácil você saber de fato quantos robôs distintos você possui ali no portfólio. Então, tá bem legal. Fora outras melhorias, né, que a galera sempre pedia, como, por exemplo, hoje no gráfico aí da SmartBot do portfólio, a gente tem somente uma linha, né, que é a linha de retorno do portfólio. Nesse portfólio V12, a gente consegue, além dessa, ter também a linha de cada robô. Então, quando o seu portfólio ele toma um drawdown, fica muito mais fácil você entender de qual robô foi o responsável pelo aquele drawdown. Fantástico. Né? Então, tá bem legal. Se a galera quiser ter acesso aí, é só, né, acredito eu, pedir aí para o time da SmartBot e breve, né, deve estar na plataforma também. Vai estar incorporado, porque hoje essa solução, como foi apresentado naquele encontro fechado, ela é disponível somente para alguns players que usam... Para alguns não, para todos os assinantes, caso do Plano Pro,
o plano Black, só que num link à parte, né? Não está incorporado ainda dentro, eles devem incorporar para dentro da plataforma em algum momento. Perfeito. Né? E a cereja do bolo aí desse portfólio V2 também que eu considero são os insights, né? Então, diferente ali do portfólio V1 hoje que tem na Smartbot, onde o usuário precisa analisar e retirar os próprios insights, nesse portfólio V2 a Smartbot já consegue entregar para o usuário ali não só os dados todos completos, mas também já insights, né? Do tipo, você montou um portfólio com 5 robôs, mas olha o seu NB aqui, tá apontando só 2. Então tenta dar uma melhorada nisso daí. Tenta dar uma melhorada antes de colocar no ambiente real. Todos esses insights aí, né, a nível de diversificação, a nível de gerenciamento de risco, a nível de risco ali mesmo do capital que você quer investir. Então tá bem legal essas dicas, vale a pena o pessoal dar uma lida em todas elas aí. Legal. E só para vocês entenderem um pouco dessa matemática de trabalhar vários robôs, como é muito vantajoso, você tem um robô A, né, que ele retornou R$5.000 num período, sei lá, de um ano. E você tem um robô B, que retornou um período de R$5.000 num período de um ano também. Se você junta o robô A com o robô B, você não tem necessariamente, aliás, na maioria das vezes é raro, você não vai ter um ganho de 5 mil mais 5 mil reais. Você vai ter um ganho ali de uns 8 mil reais, porque em alguns dados momentos um robô vai interferir no outro, então um ganhou, o outro perdeu, e então parte desses resultados eles acabam se anulando. Só que quando esse equilíbrio é bem feito, lembra que o inverso também é válido, né? Quando um robô perdeu, o outro compensou ganhando, a vantagem acaba sendo quando há equilíbrio entre as estratégias para o lado de ganho de eficiência.